sobre a polarização de ondas, pode-se afirmar corretamente que somente ondas transversais podem sofrer polarização, somente ondas longitudinais podem sofrer polarização. Ondas transversais e longitudinais podem sofrer polarização. Somente ondas eletromagnéticas longitudinais podem sofrer polarização. Bom, vamos fazer aqui uma interpretação tanto do que está escrito no enunciado, o que é que isso tem a ver com o conteúdo que a gente já aprendeu e está revisando agora, quanto o que está escrito nas alternativas. Ele fala aqui de 4 coisas diferentes que eu consegui perceber, ver se você conseguiu perceber o mesmo que eu. Primeiro ele está falando de um fenômeno chamado polarização. Depois ele questiona qual ou quais tipos de onda podem sofrer esse fenômeno. Aí ele fala ondas longitudinais, ondas transversais e fala de ondas eletromagnéticas. A gente acabou de dividir uma questão onde falamos sobre ondas eletromagnéticas, as ondas de luz. Primeiro vamos esclarecer aqui partindo da palavra. Quando você fala onda eletromagnética, isso pressupõe 2 campos, um campo elétrico e um campo magnético. Nós fizemos a representação da onda, aquela representação gráfica tradicional de uma onda periódica. O grande barato da onda de luz, da onda eletromagnética, é que você tem o campo elétrico vibrando numa direção e o campo magnético vibrando no outro. A gente poderia imaginar a onda eletromagnética dessa forma. Aqui representando o campo elétrico, por exemplo, e aqui representando o campo magnético. O que acontece? Lá no item D de dado, ele diz assim: somente ondas eletromagnéticas longitudinais podem sofrer polarização. Aqui, pessoal, já tem um erro conceitual. Onda eletromagnética longitudinal, a onda eletromagnética ela é transversal. Você tem a luz propagando numa direção e vibrando em outra. Vamos abrir aqui uma tela em branco para a gente falar um pouco sobre isso. Aliás, vamos usar esse espaço que a gente tem aqui, ó. Uma onda transversal, nós temos a onda propagando numa direção e vibrando em outra. Essa seria a direção de propagação. É para onde a onda vai. E aqui seria a direção de vibração, onde você tem vibração para cima e para baixo. Aqui seria a velocidade de propagação e aqui seria a velocidade de oscilação ou de vibração. Repara que essas duas velocidades elas são perpendiculares entre si. Por isso que essa onda aqui é chamada de transversal. Transversal. O que é que seria uma onda longitudinal? Uma onda longitudinal, vou te dizer o que é. É quando você tem, por exemplo, uma mola e você dá uma pancadinha na mola, fazendo com que haja compressão e extensão ao longo da mola. Comprime, estende, comprime, estende. Você tem a vibração, a velocidade de propagação na direção horizontal, aqui como eu desenhei, e a velocidade de oscilação na mesma direção. Isso aqui é a chamada onda longitudinal. Longitudinal. O que acontece? As ondas de luz, elas são eletromagnéticas porque tem um campo elétrico e um campo magnético. Se a gente quisesse fazer uma representação, seria mais ou menos assim. Aqui a direção de propagação do raio de luz. Você teria o campo elétrico vibrando nesse plano e o campo magnético vibrando nesse outro plano. Se a gente observasse a luz de frente, digamos assim, vamos tentar imaginar aqui a situação. Aqui, olhando nessa direção, faz de conta que isso aqui então são teus olhos, tá? O que nós veríamos? Nós veríamos aqui a ponta do eixo, ok? Nós teríamos o campo elétrico numa direção e o campo magnético na direção perpendicular. Aqui, campo magnético e aqui o campo elétrico.
Repare então que aqui nessa onda não tem nada de longitudinal, de modo que esse item D de dado, ele já é falso por definição, por conceito. Agora, se você der uma olhada para os outros itens, então, a questão é saber quais ondas, transversais ou longitudinais, conseguem sofrer polarização. O que é polarizar? Polarizar é quando você filtra as ondas e faz com que apenas ondas que têm uma determinada direção de vibração conseguem passar por esse material. Então é você ter, por exemplo, vai comprar, sei lá, as lentes da tua armação nova do óculos, precisa trocar a lente do óculos. E aí então os caras te oferecem uma cobertura na lente, que é uma cobertura de polarização. E aí então a demonstração que eles fazem na ótica, muitos de vocês já devem ter visto, numa direção tu tem muita iluminação, você gira o óculos e você não consegue ver tanta iluminação assim. Também é feito esse tipo de aplicação, por exemplo, nos vidros de vitrines de loja. O que acontece? Naquela representação, vamos dar uma olhada aqui de novo, que nós fizemos da onda de luz, quando a gente olha para um feixe de luz, você tem vários desses raios. Então é como se você tivesse vindo na tua direção muitas direções de propagação dos campos, tanto elétrico quanto magnético. E você tivesse, de repente, uma fenda, essa é a melhor representação, uma fenda no anteparo, que só deixasse passar aqui os campos que estivessem vibrando naquela mesma direção. Todos os outros seriam barrados na direção perpendicular, por exemplo, ou numa direção oblíqua. Então, nessa fenda do material, só passaria o campo que coincidisse, como se fosse um jogo de encaixar. Enquanto que as outras direções todas, elas seriam barradas. Esse é o fenômeno chamado polarização. É uma forma de filtrar polarização. É uma forma de filtrar os raios de luz. Agora, observe comigo uma coisa. Se eu tiver, então, uma onda, como a gente deu o exemplo, em uma mola, e ela tem que atravessar a fenda no anteparo, como no exemplo que nós demos. Repara que aqui não existe nenhuma direção de vibração que não coincida com a fenda. Então aqui essa onda, ela consegue passar com tranquilidade, de modo que aqui você não tem a possibilidade de polarizar. Não há polarização em ondas longitudinais. Não existe o que separar, não existe o que filtrar, diferente do que nós vimos com as ondas transversais. Então aqui nós poderíamos observar, anote aí, só a polarização de ondas transversais. Ok? Bom, se nós procurarmos então agora uma alternativa que bata com isso aí que a gente explorou, no item A está escrito: somente ondas transversais podem sofrer a polarização. Essa é uma observação importante. Somente ondas transversais podem sofrer polarização. Ok? Antes de passarmos para a nossa próxima questão, vamos fazer aqui a pontuação de uma coisa para revisão. Quando você fala ondas eletromagnéticas, interpreta essa fala. Eletromagnético são dois campos de vibração, o elétrico e o magnético. Os dois vibram transversalmente. A onda eletromagnética ela é uma onda transversal, nunca longitudinal. E além disso, uma característica importante, os campos elétrico e magnético, eles vibram perpendicularmente um ao outro. Essas são as características importantes das ondas eletromagnéticas, ok?